Fala pessoal, saudações, professor Helder novamente. Nesse vídeo aqui, dando sequência nos nossos estudos em estruturas de repetição, vou mostrar para vocês um exemplo de como funciona a gente aninhar estruturas de repetição, né? Então eu praticamente colocar um while dentro do outro, tá? Então não tem nenhuma novidade, tudo funciona exatamente da mesma forma. Então a ideia desse vídeo é só mostrar um exemplo, né, só alguns detalhezinhos que nós precisamos prestar atenção, mas realmente assim, ó, não muda nada dos vídeos anteriores que a gente viu sobre o while, tá? Então, turma, aqui para exemplificar aqui, esse código é um código bem simples que mostra a tabuada de um número, tá? Simplesmente isso. Então, se nós rodarmos ele aqui, vou pedir para informar um valor, sei lá, vou colocar aqui o 8, tá? E aí a gente vai mostrar a tabuada do 8, tá? Então, um código bem simples, né? A gente está usando aqui a variável para pegar a entrada, estou usando uma variável aqui para ser o nosso multiplicador, né? Que então vai de 1 até 10, é a minha variável multi aqui, que eu também uso ela para fazer a minha condição de parada, né? Então aqui, enquanto o multi for menor ou igual a 10, e o multi começa em 1 porque eu quero ir do 1 até o 10, eu quero mostrar esse resultado. E aqui está a atualização dela, né, tanto para eu não ficar em loop infinito, quanto para que eu consiga mostrar a funcionalidade certa aqui do nosso código, que é mostrar a tabuada, então, do 1 ao 10, beleza? Então, para a gente fazer um upgrade aqui no código para mostrar a ideia das estruturas de repetição aninhadas, a gente pode fazer o seguinte: agora, ao invés de eu mostrar a tabuada de um número, vamos solicitar do usuário um início e um fim, e aí eu vou mostrar todas as tabuadas, do início ao fim. Então, se o usuário entrar com 5 e 8, vou mostrar a tabuada do 5 ao 8, e assim por diante, tá? Então, vamos começar aqui pegando esse início. Então, vamos lá, informe o início, né, ou o primeiro número. Vamos colocar informe o início e vamos obter o fim aqui, tá? Tranquilo, início e fim, beleza? Agora, o que já vai mudar? Então, esse código aqui, né, que é o código que está fazendo a multiplicação, vejam que ele não muda, né? Não muda nada em princípio nele, né? Talvez a gente precise só acertar um pouquinho as questões das variáveis, porque a gente já viu agora o que muda é que eu não tenho mais aquela variável n, né? Que eu estava usando tanto para mostrar aqui, ó, tabuada do número tal, quanto eu usava o n para multiplicar aqui. Agora o que eu tenho? Eu tenho um início e um fim. Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 ao 8. Então vou mostrar a tabuada do 3, depois a do 4, depois a do 5, a do 6, a do 7 e a do 8. Tá? Então o que a gente precisa aqui? Eu preciso mais uma variável para fazer o controle de mais um laço, né, que é o laço de quais os números eu vou mostrar a tabuada. Aí dentro desse laço mais de fora dos números, eu vou colocar um laço para mostrar a tabuada daquele respectivo número. Tá? Então, para isso, eu vou usar aqui mais uma variável, eu vou chamar ela de atual. Não precisaria usar essa variável, mas eu vou usar porque fica mais didático e diminui a chance de erro. Tá? Então, como o primeiro número que eu quero mostrar a tabuada é o número de entrada aqui, o início que o usuário entrou, então eu vou colocar o seguinte, que o meu número atual recebe início. Tá? Então eu inicializei aqui, se o usuário entrou 3 a 8, a gente vai começar mostrando a tabuada do 3. Legal. Agora, esse nosso while mais de fora aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser bem parecido com esse daqui, né? Só que agora eu vou usar o que? Eu vou usar atual menor ou igual a fim. Tá? Então o atual eu vou incrementando de 1 em 1 até a gente chegar com ele no fim. Tá? E aí o que vai acontecer? Para cada um desses números que está representado no atual, eu vou mostrar a tabuada dele. Então vejam aqui, vocês notaram, deixa eu só dar um destaque, ó, que esse código que eu tinha montado da tabuada não mudou nada nele, tá? Não mudou nada nele, eu simplesmente já indentei ele para ser parte do bloco
desse while que está aqui fora, tá? Mas não muda nada. Então vejam que a gente vai usar ainda uma variável para fazer a multiplicação, né, que vai ser esse número aqui, que vai do 1 ao 10, e agora a gente precisa basicamente mudar as minhas variáveis, né? Então ó, vai ser tabuada do número atual aqui, agora o resultado da multiplicação vai ser atual vezes a minha variável multi, e eu vou mostrar aqui atual vezes a multiplicação, multi recebe multi mais 1. Tá? Então aqui um detalhezinho que a gente precisa ficar atento, tá? É o seguinte, é esse multi recebe 1 que está aqui. Né? Então lembram que ele era a inicialização do nosso laço que mostrava a tabuada. Aqui ele continua tendo esse papel, mas é mais importante ainda por quê? Porque quando eu tiver no começo, então o atual recebeu 3, a gente começou aqui, o multiplicador recebeu 1, tabuada do 3, então a gente vai de 1 a 10 aqui dentro, tananana. Quando eu chegar no 10, né, eu vou mostrar aqui 3 vezes 10 vai dar 30, e aí multi passa a ser 11. Olhem só, aqui tem um detalhe importante, ó, multi passa a ser 11, aí a gente volta para testar a condição, 11 é menor ou igual a 10, não é menor ou igual a 10, então sai do laço. No momento que a gente sair desse laço aqui, não tem mais linha nenhuma no código, agora vai voltar para cá, para o laço de cima. Então eu vou verificar o atual. Então aqui a gente já viu que eu esqueci de incrementar a minha variável atual, ó, já ia ficar em loop infinito. Ó, atual recebe atual mais 1. E aí agora vem um detalhe importante, ó, vocês lembram que o multi estava em 11. Então se a gente não colocasse essa linha do multi recebe 1, a gente ia começar a tabuada do 11 ao invés do 1. Então vocês vejam que, como eu tenho dois whiles um dentro do outro, em geral a gente precisa prestar atenção nesses mesmos detalhes. Olhem, aqui a gente tem a inicialização, a atualização, né, e a condição usando a variável de controle. Então esses 3 itens a gente precisa considerar ainda, né, só que precisa prestar mais atenção ainda nesse caso aqui da inicialização, porque às vezes a gente precisa inicializar a variável de novo, às vezes não precisa. Tá? Então precisamos ficar atento aqui. Mesma coisa no laço de fora, né? A gente tem a inicialização, eu tenho a condição em função da minha variável de controle e eu tenho a atualização dela. Legal? Então vamos ver se eu não esqueci nada. Já deve funcionar aqui o nosso novo código, tá? Então informe o início, vamos lá, testar com o 3. Ah, faltou mudar a mensagem aqui. Informe o fim, 7. Então mostrou aqui a tabuada do 3 ao 7, tá? Bonitinho. Do 3 ao 7, de 1 a 10 ali. Tá? Então vocês já devem ter observado, né? Se eu esquecesse isso aqui, o que vai acontecer? A gente vai ficar atualizando as tabuadas, deixa eu mostrar aqui certinho, a gente vai ficar mostrando as tabuadas sem recomeçar do 1. Né? Então se eu colocar aqui do 3 ao 6, só para a gente dar uma olhada, já nem tinha mais, o que eu fiz errado aqui? Já nem tinha, sim, eu não inicializei a variável multi, né? Então aqui a gente não tem o valor dela, não tem comparação com nenhuma, então já nem funcionou, né? Então já ia dar errado de cara, então para ver a importância, então tá tudo certo aqui, legal? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, um detalhe, que é sobre a depuração do código aqui, que a gente já consegue observar algumas coisas aqui, tá? Então, aqui no modo de execução vai funcionar normalmente, né? Então início e o fim, tá? Tudo certo, legal. Agora aqui no modo de depuração, que a gente já conversou brevemente ali nas nossas aulas, tem uma funcionalidade aqui que é eu usar o breakpoint, tá? Tem em quase todos, no Tony eu não tinha descoberto ainda onde é que ele ficava, mas basta a gente dar um clique duplo na linha que a gente está interessado. Então a depuração a gente faz o seguinte com o breakpoint, ele vai executar normalmente até chegar na linha que a gente colocar o breakpoint. Então, se eu colocar o meu breakpoint aqui, ó, dando um clique duplo aqui no 5, então eu já fiquei com o breakpoint aqui. Na hora da gente executar a depuração, tá, vocês vejam que ele vai executar normalmente como se não estivesse depurando. Ó, ele já pediu a entrada. Informe o início, 2. Informe o fim, 5. Tá? E aí agora ele já destacou esse código aqui para mim.
Aí agora aqui a gente pode fazer a depuração normalmente e acompanhar os valores das nossas variáveis. Então quando a gente começa a usar while, um while dentro do outro, daqui a pouco precisa usar o if ali dentro. Quando a gente não estiver encontrando o problema no nosso código, esse recurso da depuração aqui é bem interessante, né? Então a gente pode entrar aqui no laço, ele vai fazer todas as verificações passo a passo, né? Então a gente consegue acompanhando aqui, eu pulei, e aí a gente vai olhando os valores das variáveis aqui no que for do nosso interesse, né? Então aqui a gente tem os valores das variáveis e pode ir caminhando junto com a estrutura de repetição. Ó. Então vou usar agora o multi. Eu sei que o multi tinha valor 1, se a gente quiser ver ele calculando, né, vai mostrar aqui um por um, cada vez, cada teste, ó, então aqui vai dar verdade, e aí segue com os cálculos, né, com mostrar passo a passo. Ó. Agora aqui mostrou o primeiro passo, e aí eu só vou rodar aqui uma vez, né, vou passar mais rápido, ó. Vai executando linha por linha, e a gente consegue ver, olhem, dei uma olhadinha ali no multi como está aumentando, e o valor do R que é o resultado. Ó, agora quando for a última vez do laço, ó, multi é 10, 10 é menor que 10 é, então vai entrar, vai mostrar, e agora multi passa a ser 11. Agora aqui o que que acontece? Né, aquele exemplo que eu tinha dado antes, né, 11 é menor ou igual a 10? Não, não é menor ou igual a 10, então isso aqui vai dar falso, aí no que deu falso, a gente vai sair do laço, né? Então vou executar a linha que está depois do bloco de código. Então vejam que multi aqui está com aquele valor 11 que eu tinha comentado, atual está no 2, né? Porque eu dei a entrada 2, então preciso aumentar o atual, por quê? Porque eu já mostrei a tabuada do 2, agora quero mostrar a tabuada do 3, né? Então a gente vai rodar isso aqui, vou aumentar a minha variável atual, passou a ser 3, beleza, agora a gente testa a condição novamente. Então vou olhar se atual, que é 3, é menor ou igual a 5, é menor ou igual a 5. A gente vai entrar no laço, tá? Vai dar true aqui, e aí agora vejam que o multi estava em 11, né? Então a gente já ia fazer a multiplicação errado. Com essa linha aqui vai ficar tudo certo, né? Multi passa a ser 1 e tudo funciona normalmente. Legal, pessoal? Então, videozinho mais rápido aqui só para dar um exemplo de um while dentro do outro, que não tem nenhuma novidade do que a gente já tinha visto. A gente só precisa prestar um pouco mais de atenção nas variáveis de controle e onde começa e termina os blocos de código de cada uma delas. Legal? Mas não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa que a gente colocar um if dentro de outro if. Lembrem-se, né, que o while aqui, como ele é uma instrução, while pode estar dentro de if, pode estar dentro de else, if pode estar dentro de while, não tem restrição nenhuma quanto a isso. Legal, pessoal? Teve também um detalhezinho aqui sobre o breakpoint na depuração, que pode ser útil, especialmente quando a gente tiver códigos maiores. E era isso, pessoal, nesse vídeo. Espero que tenham aproveitado. Em seguida, os próximos vídeos aí já temos conteúdo novo. Novas instruções e novas áreas da programação para explorar. Obrigadão, pessoal, e até mais.